Você já se perguntou quem você é? Quando a gente pergunta, a gente tem que fazer visitações na nossa história. E fazer visitações na nossa história é lidar com dor. Mas não tem jeito da gente descobrir quem a gente é sem lidar com dor. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao Tempo de Atitu. E nossa primeira convidada está sendo Tati Dell'Antonio, consultora de imagem, uma cliente querida que eu tive a honra de conhecer no S Fashion. Primeiro, faça as honras da casa, nossa primeira convidada. Gente, o nível da honra, altíssimo. Gente, é um prazer conhecer vocês, conhecer a Júlia, conhecer ela lá no S Fashion. A gente teve um tempinho que foi incrível, conexão na hora. E estar aqui na Atitu, conhecendo a marca, conhecendo mais profundo a história da marca é incrível. Muito obrigada, gratidão. Eu que agradeço. Tati, hoje a gente vai conversar sobre algo muito especial, que é sobre economia prateada. Não sei se você sabe, o termo economia prateada significa mulheres 50 a mais. Se você observar, até 2050, né, segundo dados, mais de 60% da população vai ter 50 a mais. A gente está falando de uma taxa de longevidade enorme e uma taxa de natalidade baixíssima. E aí, o objetivo desse papo, além de conhecer mais sobre o trabalho da Tati, é entender como que nós, como mercado, como mulheres visionárias, estamos nos preparando para entender o impacto disso, não só nos nossos negócios, mas na nossa vida. E eu acho muito legal que a gente estava num papo delicioso sobre especificamente essa mulher. Do que se trata em si, como você vê a economia prateada, Tati? Eu vejo primeiro, essa mulher 50 a mais, ela é uma mulher madura. Ela não é uma mulher que está querendo voltar no tempo. Ela está querendo viver o seu tempo, com toda a visão de mundo que ela já tem. Muitas delas, elas já tiveram vivências até fora do Brasil, mas não é essa vivência de viajar, mas é a vivência do experimentar, do testar, do se aprofundar, do ir além, até das estruturas. Porque muitas delas passaram por perda de relacionamento, por perdas de pais, por perdas de espaço na sociedade e tiveram que se recolocar e se reinventar. E quando a gente abraça a nossa história, eu acho que isso é o fundamental, a gente entende que a idade não nos impede de ser. E eu tenho para mim uma frase que eu penso sempre: coragem de ser. Uou. Nós precisamos ter coragem de ser quem nós somos no momento que a gente vive. E quando você fala de 2050 eu não sei se eu vou estar viva, mas eu já sou 50 a mais. Incrível. Eu acabei de completar 51 anos. Uou, eu amei, gente, eu não sabia a idade da Tati, tá? Veio aí. Dia 11 de agosto eu completei 51 anos. Eu penso muito que eu sou uma mulher ativa. Bastante. Eu sou uma mulher que eu vou à academia, que eu estudo, eu faço curso online, eu faço compras online, eu vou também para as lojas para olhar material, para ver a forma que eu vou ser atendida. Então, isso tudo que a gente tem conversado sobre economia 50 a mais tem a ver com atender alguém que é exigente não pela exigência, mas é exigente por causa da vivência. Fantástico! Isso é muito legal, porque o que eu vejo das mulheres 50 a mais é como se fossem os novos 30. São as mulheres que elas têm o poder de decisão na mão e, de forma conjunta, têm a maturidade que quando com 30 não tinham. Então elas hoje podem desfrutar dessa liberdade, porque já tem filhos encaminhados, então agora a grana é mais autocuidado, viajar, usufruir, focar no que você quer. E ao mesmo tempo você tem essa junção em relação à questão de você já se conhecer, já dominar o autoconhecimento. Não é uma pessoa que vai falar assim, ai, leva esse que fica bonito que vai te convencer. Então assim, até para vocês fazerem, tomarem, né, decisões importantes de compra, é porque vocês já se prepararam ao longo da vida e já sabem o que vocês gostam, o que é prioridade, o que não dá para abrir mão.
E aí a gente vai desde roupa, que é de peças mais confortáveis, com design, com personalidade, até experiências gastronômicas. Sim. Então isso que é o fantástico, né? Porque é um nível de exigência por causa desse autoconhecimento, dessa bagagem, desse repertório que faz com que vocês, assim, ganhem anos-luz em vários sentidos. A gente sai de um lugar do consumismo. Incrível. Para consumir com responsabilidade. Eu acho que a mulher 50 a mais, ela quer se vestir bem, mas ela não precisa ter muita coisa. Ela quer comer bem, e ela não precisa comer bem também num lugar caro todos os dias. Ela pode comer bem dentro de casa. E ela tem esse poder de escolha, sabe? E isso entendendo quem ela é também no corpo. Uau. Porque muitas vezes a gente tem uma luta, eu vivi isso, a luta do corpo. Sério? Depois que eu fui mãe da minha caçula aos 25 anos. Uau, muito novinha, que massa. Né? Então, eu fui mãe aos 21, aos 25. Quando eu tinha 30, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava de um monte de coisa. Depois dos 40 e pouco, eu comecei a olhar o meu corpo e falar, gente, mas esse corpo é o corpo que me acompanhou a minha vida toda e ele precisa estar saudável. Eu preciso, em vez de dizer o que eu não gosto, eu tenho que dizer o que eu gosto. Incrível. E eu preciso gostar de tudo. E a mulher 50 a mais, ela aprende a se ver, a se gostar, a ver o que ela quer mesmo para ela, para abraçar, para trazer para a vivência dela. Ela não aceita qualquer coisinha, igual você falou. Não chega numa loja, ai, ficou lindo em você. Ela se olha no espelho. Não ficou lindo em mim. Não me representa. Não me representa. Não é a história que eu quero contar. Uau. E de uma certa forma, é uma embalagem, né? A roupa ela é uma embalagem, é aquilo que a gente veste que representa a nossa essência. E qual é a essência que a gente carrega? Forte. Gente, isso é profundo, fica aqui com a gente, porque é esse o ponto. Porque quando a mulher ela vai tomar uma decisão, desde ser como ela amanhece até o que ela escolhe vestir, se ela não tiver conectada com a essência, é como se tivesse, sabe, tudo fora do lugar. Isso aí, descreveu bem. Isso dá um caos. E a gente precisa organizar o nosso caos interior. Total. E quando a gente organiza o nosso caos interior, o guarda-roupa está organizado. Porque a gente consegue olhar as coisas e ver, isso faz sentido para mim. E aí é o guarda-roupa, é a vida, e a gente começa a colocar as coisas em seus devidos lugares. Mas para isso eu preciso saber quem eu sou. E esse ser vai fazer sentido para o nosso futuro, porque tem a ver, eu digo muito assim, eu carrego algumas palavras. Jovialidade, maturidade, Também. seriedade, feminilidade e confiança. Incrível. E eu trago isso para o meu vestir, para as minhas escolhas do que eu vou comer e para as minhas conversas. Eu chego nos lugares e eu quero que as pessoas vejam isso antes mesmo de eu abrir a boca. E eu quero muito isso para muitas mulheres. Para que as mulheres possam querer ser prateadas ou não, porque isso é uma escolha também. Total! E é libertador, né? Quando Pra mim você foi. se apossa disso. É. Se torna uma força, né? O que era uma vulnerabilidade, você realmente potencializa para demonstrar sua personalidade. Exatamente. É como eu vejo, por exemplo, Julia Roberts. Ela escolheu não fazer alguns procedimentos estéticos para tirar ela do caminho do envelhecimento. Ela escolheu envelhecer com saúde e mostrar isso na pele dela. E muitas vezes a gente não pode escolher, porque as pessoas apontam os dedos. Ah, tá com ruga, tá com não sei o quê, tá com cabelo grisalho. Mas quando a gente entende que a escolha é só nossa, a escolha não é do outro, ela é só nossa. Então a gente passa a escolher tudo. Escolher não botar o salto alto e botar uma sapatilha. Escolher botar um tênis. Escolher deixar o cabelo grisalho ou não. E aí a escolha é nossa. E aí a gente se mostra para os lugares que a gente vai. Eu acho isso fantástico, porque existe, né, uma ditadura tanto histórica quanto em relação à sociedade como um todo, onde existe o estereótipo do feminino. Sim. E aí as pessoas se aprisionam dentro daquele feminino.
Gente, feminilidade é sobre liberdade. Não quer dizer que é algo que tem que ser, nossa, né, queimar sutiã na praça. Meu amor, isso passou há muito tempo. A gente tá falando de algo em que você toma posse, você se apropria daquilo que naturalmente Deus te deu e você usa aquilo da melhor forma. Exatamente. Isso é feminilidade. É algo que você faz de forma leve, natural, serena, no seu estado de normalidade, sem precisar forçar nada. E é sobre não forçar. Porque muitas vezes as pessoas, eu vejo em roupa, alguém querendo ser o que ela nem veio chamada pra ser, mas quer se esconder de alguma dor. Se veste máscaras. Isso! E não é sobre personagem. Não, não é sobre personagem. É sobre você aproveitar que você tem a sua peculiaridade, o seu toque, eu adoro falar, né? O seu tempero que só você tem. E nessa super receita, Deus falou assim, então tá bom, agora vem a Tati, porque ela vai fazer a melhor receita nessa família, nesse núcleo familiar, nesse chamado pro trabalho, nesse projeto que ela se engajou. É sobre isso. Quando a pessoa descobre, isso. é libertador. É libertador. Eu mesmo vivi essa liberdade. Uau. Porque eu achava que eu devia ter olho claro. Eu tenho uma irmã de olho azul. Uou! E minha mãe tem olho verde. Tô chocada. Então, eu achava que os meus olhos escuros não faziam sentido se eu tava numa família onde a mãe tinha olho claro e a irmã tinha olho claro. Adorei. Fora que eu tenho várias primas de olhos verdes. Várias, assim. Até um momento, eu demorei. Eu só me olhei no espelho e aceitei os meus olhos a partir dos 44 anos. Gente, tô chocada. Eu demorei a me olhar e me aceitar. Mas a hora que eu descobri que os meus olhos profundos, escuros profundos, comunicam seriedade, e eu sempre fui uma pessoa séria. Às vezes eu tinha até cara de brava. Jura? Só que eu aprendi que eu não era só brava. Sabe aqueles apelidos de escola? Eu tive um apelido chamado Nega Besta. Por quê, gente? Socorro, tô chocada. Porque eu vim do Rio, meu sotaque era um pouquinho mais carioquês, né? Mas eu tinha essa coisa da seriedade. Então, meio nega besta, porque era meio metida, meio séria. Era muito séria, sempre fui muito séria. Só que quando eu entendi que eu não carregava só a seriedade, mas esses cabelos cacheados aqui carregavam leveza, eu parei de alisar meu cabelo. Uau! Quando eu descobri que a minha boca carnuda comunica também a questão da feminilidade, a questão da doçura. Então eu descobri que eu precisava valorizar o todo e não valorizar uma parte só. E muitas vezes a gente vive os estereótipos que nos deram. Total. E a gente precisa, eu acho que é isso que é bom nessa idade da maturidade, que a gente se despe dos estereótipos e a gente se reveste de quem a gente realmente é. E aí a gente avalia quem eu sou. Aos 50 e poucos anos, se você não sabe dizer, na sua essência, quem você é, vamos lá, eu sou bondosa, eu sou amável, eu consigo abraçar alguém, ouvir alguém e dar meu lado maternal para essa pessoa, eu sou firme, eu dou palavras de direção. Se eu consigo dizer aquilo que eu carrego independente do que eu faço, independente dos ambientes que eu estou e da profissão que eu tenho, isso muda a minha história e muda a história dos ambientes que eu estou. Porque não é sobre ser consultora de imagem, ou ser professora, ou ser médica, mas é sobre quem eu sou. Total. E aí os ambientes que eu entro, eu faço diferente a partir de quem eu sou e não do que eu faço, porque isso pode passar. Total, você pode fazer uma coisa hoje, sua trajetória, inclusive, é um exemplo, né? De que você só está, naquele momento, exercendo aquela tarefa, aquele chamado em si, mas você pode ser e executar o que você sentir no momento. E isso também é fantástico, porque me lembra muito sobre migração de carreira. Ah, isso acontece muito. Porque muitas vezes a gente fica, né, ali amarrada de, nossa, mas é porque então se eu formei nisso eu tenho que desenvolver. E não é sobre a faculdade. Aquilo não é, como se diz, um rótulo. Gente, tem tanta gente, por exemplo, não só no serviço público,
mas empreendendo numa área que não necessariamente faz a diferença, porque só se aceitou fazer aquilo, não quer olhar no entorno, não quer ver como o mundo está se movimentando. E é mais normal do que a gente imagina. E muitas pessoas vivem isso, e muitas pessoas têm medo de sair pro sonho por conta disso. E você também viveu isso. Total. Essa migração de carreira. E muito nova, porque normalmente é difícil ter coragem de desagradar. Nossa, falou tudo. A coragem de desagradar. Você vai contra, muitas vezes, até o que você nem imaginou, mas é aquilo. Existe uma chama que arde no coração que faz assim, mesmo estando num vazio, num lugar onde você não imagina, você dá o passo e as coisas vão acontecendo. Como foi pra você na sua jornada? O que você sentiu? Você teve medo ao migrar de carreira? Ainda tenho medo. Me conta mais, Ainda gente. tenho medo. Ninguém imagina. Vamos ouvir, né? Vamos lá. Primeiro, né, minha primeira formação, minha primeira faculdade foi novinha, igual todo mundo, passei no vestibular, fui fazer biologia e o meu sonho Adorei. era fazer genética, estudar genética. Jura? Esse era o meu desejo, mas eu namorei cedo e me casei cedo e fui mãe cedo. Abandonei a faculdade de biologia e fui ser mãe tempo integral. Eu tinha estudado inglês e tudo, pensei... Naquela época a gente casava sem se preocupar tanto com financeiro. Total. Era amor. Só amor. É isso. Aí meu marido falou, não, eu seguro as pontas e você fica em casa, porque a gente com criança e eu não queria deixar com minha mãe. Primeira viagem, né? Tipo assim, deixa eu fazer, eu vejo bastante. Dos 21 aos 31, parei de trabalhar e de estudar. Uau. E voltei a estudar e fui para uma profissão fácil, para mim. Que eu tinha estudado o CCAA e eu tinha feito um curso nos Estados Unidos de inglês. Então eu voltei e falei, vamos fazer um curso de inglês, que eu vou dar aula. E pronto. E aí? Fiz curso de inglês, fui professora de inglês. Adorei. Depois fui secretária executiva. Uau. E sendo secretária executiva de uma pessoa que lidava com várias pessoas, até de outros países... Eu comecei a ajudar minhas colegas de trabalho a comprar roupa. Você tá brincando que foi assim que você parou na moda? Foi assim. Chegava as sacoleiras, as pessoas para levar a roupa. E elas falaram, Tati, eu não sei meu corpo. E você não sabe. Aos 17 anos, na greve da UFES, eu fui pro SESI e fiz um curso de corte e costura. Então eu entendia de biotipo e modelagem. Gente, eis aí o super segredo, tá? Porque assim, desde olhar, comprar, entender, se você domina a técnica, meu amor, você voa. Você faz garimpo em brechó, que é o que a gente tava falando no off. Você faz garimpo em tudo, você tem um olhar biônico. É um negócio diferente. E aí, nessa época aí, isso foi por volta dos 42 anos, eu tô com 51, como eu falei. Eu tava com um psicólogo e ele perguntava, qual é o seu hobby? Eu falava, eu não tenho hobby. Gente, mãe de adolescente, casada, não tem hobby. Acho chique ter hobby. Ela faz o que o marido quer, o que os filhos querem. O que dá tempo. O que dá tempo. Então, meu hobby era, meu hobby é ler livro. Meu hobby é ver filme. Não, o que você faz que você gosta? Tem prazer, né? E aí eu falei assim, eu gosto de roupa diferente. Eu fiz um novo curso de corte e costura nesse período aí. E aí eu descobri a consultoria de imagem num livro que falava sobre identidade, estilo e beleza. Uou! Falei, uau! O dia que virou o meu jogo. Gente, é sério. Tem uns momentos que a gente chama de pontos de inflexão. Provavelmente foi nesse dia, quando, tipo assim, pum, abriu sua visão. Eu fui na Saraiva, livros de moda. Eu gosto de moda, deixa eu olhar. Achei um livro sobre visagismo, que o subtítulo era esse. Uau. E quando eu abri, tinha lá os temperamentos. Adorei. E o que os temperamentos manifestavam na aparência e no comportamento. Uau. Quando eu li aquilo, eu falei assim, então quer dizer que a minha aparência, o meu comportamento tem a ver com o meu temperamento? Então tem a ver com o que eu carrego dentro? A maioria de nós não sabe disso. Informação é poder, né? E aí, lá ele fala que você não pode, um profissional de beleza que trabalhou com moda, ou com cabelo, ou com nada de beleza,
não consegue alcançar o objetivo do cliente se o cliente não sabe dizer quem ele é. Por isso que mulheres da minha idade, elas já têm uma noção de quem elas são e o que elas querem, Total. que tipo de conforto elas querem. Total. E elas podem ser chique usando jeans e camiseta, mas também Muito. podem ser muito chique usando linho, usando seda, e elas querem qualidade. Sempre. Eu acho que até qualidade foi-se o tempo que era diferencial, né? É obrigação. É. Ainda mais quando você fala de um alto padrão. Sim. É assim, algo que é intrínseco ao alto padrão. Eu quero voltar num ponto que é muito especial, que é esse da identidade. Porque quando você pergunta pra pessoa quem ela é, pra aí sim você desenvolver um trabalho, gente, a pergunta primeiro vai ser pra você que tá aí do outro lado. Você já se perguntou quem você é? O que você gosta? O que você quer? Eu acho que as pessoas estão tanto nesse piloto automático. E não é clichê essa fala do piloto automático. É sempre um convite pra gente relembrar quem a gente é. Sim. E aí, quando você pergunta pra alguém ou tenta tirar, por exemplo, aqui nos nossos momentos da atitude, tomando um café, conhecendo a cliente, que eu amo ter essa escutativa, eu gosto de entender como funciona a história dela pra entender por que ela tá amando aquele estilo, por que ela tem aquele estilo de vida, para depois entender quem ela é nas entrelinhas. Mas se você pergunta e fala, quem você é? Me conta. Essa Tem gente que se perde. Essa pergunta é difícil. Eu já tive vários clientes que levaram perguntas para o psicólogo. Boa! Gente, a gente dá um trabalho pra galera do psicólogo. Eu tenho uma cliente que ela falou assim, Tati, eu fui na psicóloga, depois eu te procurei, depois que eu te procurei, você me levou pro espelho. Forte, tá? E aí eu não voltei no psicólogo porque foi tão terapêutico. Maravilhosa. Economizou! Olha o investimento se pagando. Mas é necessário os dois. Total. A questão toda é o seguinte, a identidade. Essa pergunta, quem é você, ela é difícil de se responder porque é uma pergunta que gera responsabilidade. Uau. E muitas vezes a gente termina o dia querendo esvaziar a cabeça e não encher a cabeça com perguntas sobre mim. Porque quando a gente pergunta isso, a gente tem que fazer visitações na nossa história. Forte. E fazer visitações na nossa história é lidar com dor. Mas não tem jeito da gente descobrir quem a gente é sem lidar com dor. E sem botar pontos finais em alguns momentos da nossa história. E sem lidar com perdoar. Sabe por quê? Todo o processo de dor que foi gerado em nós também foi um processo que gerou em nós quem nós somos. Total, nós somos esse resultado das nossas experiências. Porque nos deu resiliência. E às vezes eu posso dizer, eu sou uma pessoa resiliente. Mas da onde que você ganhou essa resiliência? Por conta de uma vivência, às vezes, com alguém narcisista. Por causa de uma vivência, às vezes, com alguém que foi duro com você. E para sobrevivência, você teve que adquirir essa qualidade. É isso aí. Então, muitas das nossas qualidades, os nossos dons e talentos, eles vêm de uma vivência dolorida. Na dor a gente cresce, né? Exatamente. Não tem como eu pegar... Vamos dizer, a gente pegou um neném lindo, maravilhoso, a gente botou aqui em volta dessas almofadas todas fofinhas, botou ele aqui nesse lugar acolchoado. Protegido, vestiu ele bonitinho, quentinho, toda hora vai lá dar uma mamadeira, toda hora vai lá dar um negocinho pra ele, pega um brinquedinho e brinca com ele, mas a gente não ofende ele, a gente não mexe com a estrutura dele, a gente não diz pra ele quem ele não é, a gente não diz nada pra ele, a gente deixa ele crescer daquele jeito. Será que essa criança, quando for adulto, ela vai ser capaz de viver em sociedade? Se proteger, se posicionar. Saber quem é, o que gosta, o que não gosta. Você só sabe o que você não gosta quando você experimentou aquilo que você não gosta de uma maneira que foi muito chocante para você. Verdade. Você acha que é possível crescer sem o processo da dor? Não acho. A dor, né, ela vem me lembrar de um conceito que é fantástico, porque é uma memória que teve um impacto emocional fortíssimo e aí você criou um mecanismo de defesa. Isso.
E quando você se defende daquilo, você acessa aquilo, mas quando você perdoa, aquilo não te traz mais a mesma sensação, a mesma mágoa. É apenas uma lembrança, mas num método de sobrevivência. E isso é fantástico, porque... É o vencer o trauma. Isso! É isso. Era nisso que eu queria chegar. Por quê? Quando a gente fala sobre nós, a individualidade, na verdade... sobre o ser humano, é você entender que só você passou por aquela situação e teve aquele olhar, porque só você esteve naquele corpo. Sim. Por mais que, exemplo, é situação simples, separação dos pais, quando a criança é muito pequenininha. Para umas pessoas, vai doer muito e vai ser extremamente traumatizante. Para outras, vai ser uma lembrança, mas se dependendo, por exemplo, da sanidade, os acordos do pai e da mãe, foi um pouco mais leve. Mas o trauma, o rompimento existiu, de uma família, né, sendo desfeita naquele momento. Uhum. Então, cada um sabe a sua intensidade, o seu grau de dor. E a forma também que a gente escolhe lidar com isso. Porque tem gente que... faz um papel de vítima, que não é legal, inclusive. Você tem que pegar, acho que o melhor é você passar por esse processo, se curar, entender que fez parte da sua jornada. A questão toda são os perfis comportamentais, que Me conta o mais. povo pode falar de temperamento, né? Cada pessoa lida com as coisas de acordo com os seus perfis que estão dentro dela. Então, quando você fala de temperamento, que é o colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático, às vezes as pessoas falam assim, eu sou melancólico. Você não é 100% nada, para começar. Você é uma mistura de características e em algumas fases da sua vida, um está mais dominante do que o outro. Verdade. Esse conjunto de características. O que eu digo é o seguinte, uma criança que tem uma emoção mais melancólica, ela se fere muito porque ela pensa muito. Então, a ferida foi de um jeito, mas o pensamento ficou voltando e indo o tempo todo. Então, aquilo foi entrando pro coração de outra maneira. Uma criança colérica, que seria uma criança dominante, ela recebeu o impacto, mas como ela é dominante, ela é uma líder nata, de uma certa forma, ela vai lidar com aquilo de forma a liderar suas emoções, mesmo sem ela saber. Porque ela tem uma característica de liderança muito forte. Uma criança mais fleumática, uma criança mais que seria estável, ela busca estabilidade. Então, para ela vai buscar lidar com aquilo de uma maneira mais calma, entendendo que isso não é sobre ela, mas ela vai tentar manter a estabilidade. Mas quando a gente pensa no adulto, vamos dizer assim, eu tenho uma mistura de temperamentos. Adoro. Eu vou falar dos perfis, né? O perfil comportamental. Dominante, o estável, o... Colérico, fleumático? Não, o melancólico seria o analítico, o analítico e o expansivo. Eu tenho um lado expansivo bem forte, mas ele não é o meu perfil dominante. Legal. O meu perfil dominante mesmo, ele tá bem perto um do outro, que é o analítico, que seria o melancólico, com o colérico, que seria o dominante ali. Boa. Então, em alguns momentos da minha vida, eu fui muito mais ressentida. Em outros momentos da minha vida, eu passei a ter domínio sobre as minhas emoções. Nossa! Vamos falar desse ponto? Vamos. Como fazer isso? E mais, eu acho que a gente pode até ir além. Como utilizar as nossas emoções como potência. As nossas emoções, elas podem nos parar ou nos impulsionar. Total. Eu imagino que para você, isso aqui foi algo que você precisou tirar muita força de dentro de você para fazer. Total. Minha alma tá aqui nesse lugar. Eu, na sua idade, eu não faria, porque eu era medrosa. Eu sonhava e eu parava o sonho dentro de mim, eu nem comunicava a ninguém. Uau! Quando eu entendi a força que eu carregava... Não, a mulher que tem 2 partos normal. Meu amor! O primeiro no hospital público, Promatre. Uau! Não sei se vocês já ouviram falar. Anota. Forte mesmo. Onde o médico ofendia, porque muitas mulheres passam por isso, tá? Total.
Total. De ofensa na hora do parto e você não tem ninguém ali para te defender e você não pode se defender porque você depende daquela pessoa para fazer seu parto. Ó, é fortíssimo. Eu passei isso aos 21 anos de idade e mesmo assim eu continuei uma pessoa medrosa. Mas teve um momento que eu falei assim, ei, por que eu tô interiorizando toda a minha força, sendo que eu carrego uma força que superou tantas outras coisas? Incrível, é sobre isso. E aí, me posicionar. Eu tive que aprender a dizer não. Libertador, né? É libertador, mas é doído. É, até você... Porque quando você diz não para pessoas que você ama e você sabe que aquelas pessoas esperam que você diga um sim... Tem que manter, né? Você tem que manter o não. Uhum. Mesmo com, às vezes, o olharzinho de cachorro pidão. Gente, eu também tô aprendendo a fazer isso. Difícil, tá? Mas vou evoluir nessa parte. E é necessário. É. E a maturidade, ela nos dá essa força. E eu vou te dizer, você carrega uma maturidade que você nem imagina. Amém! Na sua idadezinha, Nossa. que eu não sei se você se vê, mas você é uma menina jovem, com tanto poder, com tanta força. E talvez você carrega isso da tua história. É das total. pessoas que te ensinaram coisas na vida. Total. Se não fossem essas pessoas, talvez você ainda estaria como suas colegas, assim, que são mais ainda... Previsíveis, né, pra idade. Vivendo a juventude, mas você abraçou a responsabilidade. E isso de abraçar a responsabilidade tem o peso da responsabilidade, mas da mesma forma como empreender tem as dores e as delícias. Então Sim. também tem as dores e as delícias de fazer escolhas mais responsáveis e pegar novos compromissos para se desafiar. Mas realmente essa questão da força aí, eu sempre tinha no meu coração, juro, de tipo assim, se tudo der errado, pelo menos eu tentei. É isso aí. Então a coragem isso e aí. essa ousadia que eu acho que fizeram toda a diferença. Eu comecei a fazer isso depois dos 45 anos. Uau! Mas é aquilo, né? Você teve filhos antes, você teve outras responsabilidades para lidar. Fiquei 3 meses morando junto. Meu Deus do céu! É muito papel para dar conta. Eu juro, me mostrou que eu sou capaz, mas que eu ia ter que começar a renunciar a muitas outras coisas, porque não é sobre você mais. Não, é sobre o todo. É sobre a capacidade da mulher de transformar uma casa em um lar. Dela entender o que vira o ponteiro no fim. Sobre também entender o que faz bem de verdade. E aí parece que todas as coisas que não são importantes, elas evaporam. E você foca no que é esse bem comum, que é uma característica de uma matriarca. É exatamente isso. É exatamente Total. isso. O que eu digo é o seguinte, hoje minhas filhas são criadas, cada uma tem a sua profissão. Fala a idade delas pra gente. Eu tenho uma filha de 29 e uma filha de 25. Meu Deus, você podia As ser duas... minha mãe, amei! Podia. Mãe aqui em Cristo já, tá? É, isso aí. E uma coisa você pode dar destino aos seus filhos e depois você pode buscar o seu destino. Nossa! Por favor, repete isso. As pessoas merecem refletir nessa palavra. Eu acho que nessa frase. muitas mães deram destino a seus filhos e elas precisam voltar e dar destino a si mesmas e a conquistar seus sonhos. E eu vou te dizer, eu tive uma colega na escola que a mãe dela, o sonho dela era ter uma filha. Ela teve 6 filhos homens, a 7ª foi menina. A minha amiga. O sonho dela era fazer medicina. Depois que ela teve 7 filhos, ela fez vestibular durante 5 anos. E ela entrou na faculdade de medicina. Uau. E ela conseguiu, aos 65 anos, Jura? pegar o diploma dela de médica pediatra. Que incrível. E ela era mãe de uma colega minha. E eu falava pra minha amiga assim, toda vez que eu pensar em desistir, pensar que eu não posso, eu vou pensar no tanto que sua mãe conseguiu vencer as etapas da vida dela para poder fazer o que ela queria fazer, apesar de todos os nãos que a sociedade deu a ela. E eu acredito que toda mulher, independente da idade, pode fazer o que ela sonha. Não é impossível. Total. E essa questão do sonho é muito forte, né? Porque existem papéis que são
naturais ao longo da vida da mulher. Então, desde ela ser filha, depois ela se torna uma irmã, e aí depois ela começa a entrar na escola, vai se desenvolvendo, aí depois tem um namoradinho, vai conhecendo várias coisas, aí depois vai virando adolescente, aí depois já se relaciona, casa. É meio que uma ordem natural, isso, de acordo com a sociedade. Não tem certo e também não tem errado, mas por muitos momentos eu vejo que a mulher, em virtude dessa cronologia dos acontecimentos, ela vai adiando e deixando adormecer alguns sonhos. Então, eu queria muito, Tati, que nesse momento você me compartilhasse um sonho que ao longo dessa jornada você desenvolveu e se orgulhou. Porque é aquilo, né? 2 filhas, uma família, migração de carreira, reconhecer, olhar para si. Me contam algo que realmente te impactou e você morreu de orgulho de ter realizado. Uma realização pessoal, né? Por favor. Depois desses processos todos de vivência, nos últimos 2 anos eu entrei na pré-menopausa. E todas as mulheres da minha idade ou já passaram ou estão passando por isso. Verdade, vida real, gente. Tem em todo lugar. E nesse processo eu tive uma alteração de humor grande e não dei atenção a ela e entrei em depressão. Uou. E nesse processo de depressão eu tinha comprado um curso que chama Face Telling, que é a história que o rosto conta, que tem relação com a identidade facial, o que seu rosto fala sobre você. Uau! Através das linhas, formas e texturas que o rosto tem. Gente, e eu, em junho, me formei no curso. Que incrível! Que Parabéns! eu achei que eu não ia conseguir por conta de tantas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E estou, nesse momento, trazendo essa nova abordagem para o meu trabalho como consultora de imagem. Incrível. E algumas clientes já têm falado assim, eu não sabia por que eu não gostava de alguma parte do meu rosto. Uau! Reveladora, E elas estão falando assim, você conseguiu trazer uma resposta e aquilo que eu tinha desejo de mudar, eu já não tenho mais desejo, porque eu já entendi por que eu carrego esse traço. Forte. E isso para mim tem sido muito, muito bom e é um sonho realizado. Amei. Sabe, você poder estudar de novo e saber que você é capaz de aprender. Gente, não tem idade, não tem limite. Não tem. É isso. Não tem. E eu acho que até é lindo, é nobre ver, porque além de você não se limitar pela idade, é você entender que quem eu olho de fora, eu acho tão nobre, tão lindo, porque você está num nível de maturidade, de vivência tão grande, que tudo que você lê, consumir, você vai potencializar aquilo. Você vai ter um outro olhar. Já está acontecendo, mas o seu olhar é outro. Você já vê a aplicação, você já vê a realidade, você já sabe o que funciona. Sim. Isso é desde você entender os traços da pessoa, até você tomar uma decisão de compra, até você entender se, por exemplo, sua família está no momento de fazer um determinado planejamento patrimonial. Sim. E é isso. Então, sobre conhecimento é poder. E eu acho que eu nunca vou me cansar de falar. E eu acho que, nesse sentido, pra gente fechar com chave de ouro, me compartilha um pensamento que fez toda a diferença na sua caminhada, e a mulher que tá lá do outro lado, ela vai receber de forma valiosa, mas o que virou o teu ponteiro, que eu acho que é sobre isso, né? Sobre essa entrega, o que a gente dá para o outro. A sua identidade, ela é um somatório das vivências que você teve na vida. E esse somatório não é negativo, ele é positivo. Nada do que você carrega é ruim. Tudo que você carrega é bom. E tudo que você carrega muda a história de quem está do seu lado e impacta os ambientes onde você entra. Então, toda vez que você acordar, levantar da sua cama, saiba que você pode mudar a tua história e a história de alguém que passa pela tua vida hoje. Uou! Incrível! Ó, conta, por favor,
favor, Tati, como a gente encontra você? Seu arroba, me conta tudo. Tem site? Conta tudo pra gente. Eu, nesse momento, não tô com site, mas meu arroba é Tati Delantônio, sendo que tem um H no segundo T. Coloca o H, gente. Tem que colocar Lívia o H. vai botar aqui. E meu WhatsApp tá lá, se você quiser entrar em contato comigo, estou à sua disposição. Que delícia, tenho certeza que muitas mulheres vão ser impactadas de forma positiva e vão ter muito valor, porque o que a gente acabou compartilhando aqui é algo que ficaria normalmente só no sofá da Atitude, e a gente tá compartilhando esse valor para você. Espero que você tenha amado essa jornada de autoconhecimento e fique aqui para a próxima. E outra, esse daqui é o nosso primeiro conteúdo com convidadas, então já deu o seu like, se inscreve, porque vai valer a pena você ficar aqui comigo. Um beijo no seu coração, obrigada, Tati, pelo carinho, estaremos sempre juntas. Vamos sim. E bora brilhar, né? Um beijo, até a próxima. Um beijo, gente, tchau.